Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal da Quarta Igreja, no YouTube, para louvarmos juntos, para sermos edificados juntos em mais esse momento que vamos ouvir, vamos meditar na Palavra do Senhor. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a nossa querida, amada professora de música da nossa igreja, que é a Patrícia Souza, que ela vai entoar uma linda canção que fala muito aos nossos corações, chamado Esperança. E na ministração dessa noite, na reflexão dessa noite, nós teremos o pastor Murilo Marinho, que vai nos trazer o seguinte tema: como ter esperança em tempo de provação. Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor Jesus, trabalhando, lutando contra algumas mazelas, mas a garantia é que Jesus Cristo há de curar todas elas. Temos que ser perseverantes, temos que ser cuidadosos no nosso viver e buscarmos sempre em Cristo a solução dos nossos problemas. Vamos orar pelos nossos irmãos. Bendito e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos diante do Senhor para nos colocarmos, ó Pai, à disposição da Tua vontade. Pai, que todas as pessoas que estiverem assistindo nesse momento, Senhor, possam ser abençoados com tão grandes bênçãos, ó Pai, que é ouvir a voz da Patrícia cantando, louvando ao Senhor. E o pastor Murilo, que vai nos trazer a reflexão dessa noite, Senhor, falando de esperança em tempo de dificuldade. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida e a família do pastor Murilo, abençoa a vida e a família da Patrícia, e que nós possamos ser cada dia mais vitoriosos no nome de Jesus. E busquemos mais e mais naquele que é único, que é digno de louvor, honra e glória, que é Jesus Cristo. Em nome dele é que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você que está passando por dificuldades, não importa quais sejam, se está desanimado, se está fraquejando, se está perdendo a esperança, essa é a noite de você se redimir. Essa é a noite de escutar essa mensagem, guardar no seu coração e colocá-la em prática. Vamos assistir juntos? Vamos? Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se foi, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração
te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vive, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És meu redentor. Sinto florescer esperança. És meu redentor, não morrerá. O Senhor não falhará. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Celebrando a Recuperação. Nessa oportunidade, nós falaremos sobre um tema muito pertinente, importante das nossas vidas e que eu tenho quase que certeza a gente já se fez essa pergunta. Como ter esperança em tempos de provação? Como ter esperança em tempos de provação? Como eu disse, talvez essa pergunta seja o questionamento que boa parte da humanidade já se fez ou ainda se faz. Tentar entender as intempéries da vida, as sortes da vida e como se posicionar, como lidar com elas, como continuar a vida, tocando a vida em paralelo às nuances da nossa jornada. Para nós pensarmos sobre como responder essa pergunta, é importante que saibamos o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Porque a gente vai perceber ao longo da nossa reunião que existe uma discrepância muito grande entre aquilo que a palavra de Deus diz a respeito desse tema, desse assunto, e daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo vive, daquilo que o mundo entende como esperança e como lidar com as dificuldades da vida. E aí, será que a gente consegue perceber a diferença entre esses conceitos?
Será que o conceito que temos de esperança, nós como cristãos, crentes, é o mesmo que encontramos, por exemplo, nas literaturas seculares, nos livros de autoajuda, nos livros das ciências humanas, da comunicação social? Será que a gente consegue interagir e emparelhar esses conceitos? Por exemplo, segundo o dicionário Michaelis, esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter, ou a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Um jargão popular que a gente bem conhece diz que a esperança é a última que morre. A esperança que o mundo vive, ela é subjetiva, ela é passageira, ela é relativizada. A esperança que o mundo vive, ela anda de mãos dadas com a sorte, com o azar. Essa esperança, ela não é pavimentada, ela não tem solidez, ela não tem robustez, ela não é consolidada, muito menos racionalmente, pois ela é gerada no coração e na mente do ser humano, que é finito, falível, inconstante e que se deixa levar pelas sortes da vida. Todavia, a importância da palavra esperança ao povo de Deus está no fato de fazer a diferença na forma como encaramos as intempéries da vida, visto que a nossa esperança ela é viva e por isso tranquiliza o coração quando tribulado. Traduzindo em miúdos, a esperança revelada na Bíblia é uma espera consciente, é uma espera racional e não implica em inatividade, inércia, braços cruzados. Pelo contrário, é uma espera que impulsiona, que tira da inércia a nossa pessoa e que motiva a prosseguir independentemente das circunstâncias. Ademais, a experiência que nós temos com essa esperança descrita e revelada nas Sagradas Escrituras revela o grau de confiança que temos em Deus, como também as expectativas dele. Porque não basta, irmãos, dizer que tem esperança. A gente precisa viver essa esperança. A nossa postura, o nosso testemunho, eles precisam provar para a gente e para o mundo lá fora que a nossa esperança ela é viva. De acordo com o professor de teologia, Peter Leithart, a esperança do crente ela olha para um Senhor vivo, um Deus ativo que trabalha e retrabalha, que faz o vaso novo, que o quebra e então faz de novo. Ainda segundo Peter Leithart, a esperança é a antifrustração, porque a esperança nos dá confiança, sabedoria e ciência de que o mundo não vai continuar como ele é agora para sempre. A gente tem na revelação bíblica essa certeza, essa convicção de que o final da história ele vai terminar bem. Então, começando a responder a pergunta como ter esperança em tempos de provação, eu diria que é essencial que a nossa esperança esteja firmada em Deus e pavimentada por seus planos e decretos. Mas para que a nossa esperança esteja firmada em Deus, eu não falo um Deus qualquer, eu falo o Deus da Bíblia, o Deus anunciado e revelado através das Sagradas Escrituras. Eu falo do Deus Trino, eu falo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É desse Deus que eu estou falando. É nele que está pavimentada a nossa esperança, a nossa fé e a nossa vida. E quando a gente fala desse Deus, obviamente que nós estamos falando dos seus decretos e planos que não podem ser frustrados. É por isso que a gente precisa ter essa intimidade. É por isso que a gente precisa construir esse nível de profundidade de relacionamento com Deus, para que no momento de dificuldade, no momento de provação, no momento de tribulação, de tentação do inimigo, nós estejamos firmados na sua palavra. Porque da mesma maneira que Deus ele exerce autoridade sobre as nossas vidas, a palavra de Deus também precisa exercer autoridade na minha vida e na sua vida. Mas para isso a gente precisa estar firmados em Deus e, por seus decretos e planos, seguir e tocar
a nossa vida. É muito importante a gente saber o que Deus pensa ao nosso respeito, o que Ele quer para mim e para a sua vida, o que Ele quer para a vida da nossa família. É muito importante que a gente saiba o que a palavra de Deus nos orienta nesses momentos de dificuldade, como se portar, como não portar. A gente não tem como dizer que a gente não sabe o que fazer, queridos. Nós sabemos. Certa feita alguém disse para mim, Pastor Murilo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu disse assim para ele, corre para Deus, meu irmão. Corre para Deus, porque Ele sempre sabe. Ele sabe do futuro, do agora. Ele sabe a respeito de todas as coisas. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo pode. Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não tem falta alguma. Ele é pleno, absoluto. Nele não há sombra nenhuma de mudança ou de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, por conhecer esse Deus e seus atributos, a nossa esperança ela se torna firme e vitoriosa, porque nós sabemos quem Ele é. E por meio dos seus planos, por meio dos seus decretos, a gente fica ciente mais ainda daquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Mas digo mais, tão importante quanto é que saibamos identificá-los, é que nos sujeitemos também aos planos e decretos de Deus. Porque não basta conhecer ao Senhor, não basta estabelecer um relacionamento com Ele, sem que os termos estejam na obediência da sua palavra. Como é que você vai lidar com as dificuldades da vida, com as batalhas que a gente trava, com as perseguições que a gente enfrenta? Diante desse mundo caótico, diante desse mundo que se desmorona a cada momento, como é que a gente vai lidar com tudo isso se não for em sujeição completa a Deus? Eu costumo dizer que meia obediência é desobediência. E por isso que eu te estimulo, eu te motivo a você sujeitar a sua vida a Deus por completo, para que você saiba lidar, para que você seja ferramenta também nas mãos de Deus, nas vidas daqueles que estão precisando de um apoio, de um consolo, de um fortalecimento espiritual, porque estão passando por momentos de provação, de tribulação, ou até mesmo de batalhas espirituais. Nós devemos ser esses portadores também. Nós devemos levar o nosso estilo de vida conhecido à nossa vizinhança, à nossa família, à nossa parentela, ao nosso círculo de amizade. Ou seja, desmembrando esta verdade, a construção da nossa esperança ela passa por 3 alicerces. Primeiro, Deus e seus propósitos e os seus planos, que a palavra de Deus diz em Jó 42:2, não podem ser frustrados. A oração e a palavra de Deus. E aí eu pego como base bíblica para a gente construir esse pensamento, para a gente construir esse conceito, no trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu diria que essa é a fórmula. Esses três alicerces que a gente acabou de expor, eles estão pavimentados nessas expressões, nessa recomendação, ou melhor, nessa ordem que Paulo direcionou aos romanos. E, queridos, nessa época, os crentes em Roma passavam por muitas tribulações, passavam por muitas dificuldades, pelo fato de professarem Cristo Jesus como seu Senhor e não a César. Muitos mártires, muitas famílias foram dizimadas por conta de que essas pessoas, elas não negaram, elas não negociaram a sua fé, mas elas tinham a certeza, a convicção de que o que esperava por elas era muito maior daquilo que eles estavam vivendo. É por isso que a revelação bíblica,
principalmente os textos apocalípticos, a gente precisa ler, se debruçar e entender as maravilhas que estão por detrás deles. Para que nesse momento de dor, de dificuldade, para quando a luta bater à sua porta, para quando você estiver no enfrentamento, seja físico ou espiritual, a sua esperança não esteja pautada em coisas perecíveis ou materiais desse mundo, mas sim na revelação do seu Deus e dos planos, da glória, da eternidade que Ele tem destinado a cada um de nós. Então é muito importante que a gente entenda esses 3 alicerces: a pessoa do nosso Senhor, os seus propósitos, a oração e a palavra de Deus. O que seria de nós, queridos, enfrentando todas essas dificuldades nas mais variadas esferas das nossas vidas sem a palavra de Deus? O salmista diz que ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O que seria de nós sem a palavra de Deus? Mas nós precisamos saber manejá-la. Esse é um outro aspecto importante. Como ter esperança em tempos de provação, pastor Murilo? Saiba manejar a palavra de Deus ao seu favor. Não crie factoides. Não crie ideologias, doutrinas vazias, modismos que a gente vê, que tentam de alguma maneira entrar no seio da igreja, mas esteja amparado pela palavra de Deus, esteja disponível a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, mortifique a sua carne, mortifique os seus desejos, mas acima de tudo abra mão e entregue a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Voltando, ao texto base, como eu disse, os cristãos em Roma não viviam um mar de rosas. Eles enfrentavam perseguições, lutas, provações. Paulo, porém, diz que eles deveriam se alegrar. E essa também é uma forma que a gente tem que lidar nos tempos de provação. Pastor Murilo, mas isso não é hipocrisia? Veja bem, eu não estou falando para você se alegrar em função daquilo que está doendo ou sangrando na sua vida. Mas eu estou falando para você se alegrar no seu Deus, mesmo diante das provações e dificuldades. É diferente. A gente chora, a gente lamenta, a gente fica triste. Tem dias que a gente está meio borocochô, meio devagar, bate aquela saudade. Às vezes a gente de fato perde a conexão com a palavra, a gente perde a nossa conexão com o Senhor e a gente começa a pensar como nós podemos resolver os nossos problemas e não depositá-los diante do altar em oração e súplica a Deus. Mas é por isso que a gente tem que virar essa chave. E virar a chave justamente se alegrando no Senhor, se alegrando nele. E por que a gente pode e deve se alegrar no Senhor? Queridos, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou para sermos seu povo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele restituiu a nossa relação com Ele. Aquele abismo que havia, aquela falta, aquela dívida, Cristo Jesus nos reconciliou com o Deus Pai. Aleluia por isso. É por isso que nós devemos se alegrar a Deus. Ele é um Deus de natureza abençoadora. É um Deus que inclina os seus ouvidos ao nosso favor. E sabe uma coisa que me deixa mais constrangido ainda? É que Deus sabe quem nós somos e ainda assim Ele nos abençoa. Queridos, mais do que minha esposa, mais do que a minha mãe, mais do que o meu pai, mais do que os meus filhos, quem sabe mesmo de mim é o Senhor. É Ele que sonda, esquadrinha o meu e o seu coração. E ainda assim Ele se dispõe a nos abençoar, a nos disciplinar quando preciso, a abrir a porta, a fechá-la quando necessário. E por que não a gente não deve se alegrar nele? Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Por isso nós devemos nos alegrar nele, nos regozijar nele. Isso não se refere a uma alegria momentânea,
ou passageira, fruto da ausência de adversidades, mas refere-se a um verdadeiro regozijo. Eu diria, um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu lembro que o pastor Lúcio, quando do último louvor, geralmente dos nossos cultos congregacionais, ele diz assim: louvemos ao Senhor com alegria. A gente não tem motivo para ter uma postura ou um testemunho diferente deste. E para viver esse estilo de vida, nós precisamos lembrar quem Deus é, dos seus atributos. Precisamos trazer à memória que, apesar das adversidades, Ele é soberano e que os seus planos, como eu já disse, mas vale a pena reforçar, são os planos de Deus que não podem ser frustrados. Por isso que a nossa esperança tem que estar alicerçada, consolidada nos planos de Deus, naquilo que Ele diz respeito à igreja como um todo, ao seu povo como um todo, ao Israel de Deus, mas acima de tudo aquilo que Ele diz respeito à minha vida. Aos Colossenses, Paulo ordenou: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A vivência da esperança do crente está condicionada a uma mudança radical no seu modo de pensar e de construir a sua cosmovisão. Como já introduzimos, muitos depositam suas esperanças em seus próprios bens, acreditam que as riquezas são as garantias de alegria. Entretanto, este conceito de esperança, com o passar do tempo, transforma-se gradativamente em decepções, angústias e depressões, quando não materializado. A ansiedade, ela é inimiga. A ansiedade, a necessidade do controle são inimigos dessa esperança que a Bíblia prega. O salmista Davi fez um paralelo entre esperança e confiança quando nos disse: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo de número 20, verso de número 7. Caminhando para o final, queridos, como confiar então? Como esperar? Como viver esta esperança em tempos de dificuldade, em tempos de provação? Como lidar, como experimentá-la nos momentos de dificuldade, das batalhas da vida? Como transicionar a nossa esperança das coisas perecíveis deste mundo? Resposta: orando, mas com sinceridade do coração. É aquela oração sem ressalvas. É aquela oração que às vezes você só fala com o coração e evidencia essa fala, essa comunhão com Deus por meio das lágrimas ou por meio da sua face cansada, mas disposta a batalhar. É dessa oração que eu falo. É aquela oração que te coloca prostrado diante de Deus. E você reconhece a sua pequenez, a sua majestade, a sua grandeza, a sua glória. Essa oração é a oração com sinceridade. Alguém certa feita disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O poder aqui não é no sentido de fazer ou de acontecer, mas de conseguir esperar com paciência no Senhor. Salmo de número 40, verso de número 1. Queridos, um dos exercícios mais difíceis que a gente tem é esse, na nossa vida cristã, é esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus, a providência de Deus, o socorro de Deus. Como viver enquanto esperamos? Com paciência, sabendo quem Ele é. Mas isso só é possível através daquela oração sincera, quebrantada de espírito, aquela oração onde você já rasgou as suas vestes, você já abriu mão de todas as coisas e colocou o centro da sua vida diante do altar do Senhor. E este é um dos grandes problemas da humanidade, não saber esperar. A gente quer as coisas para ontem, para já. A gente quer as coisas do nosso jeito, dos nossos termos, personalizado, customizado, mas a gente se esquece que tem um Deus que governa todas as coisas. E por mais que os governos, os impérios,
as sociedades, as tribos, as nações passem por crise, o reino de Deus nunca é abalado. Por isso, firme a sua esperança no reino de Deus. A palavra do Senhor diz, ainda também por intermédio do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso de número 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Existe também uma didática, existe também um motivo pelo qual Deus permite que eu e você passemos por tribulações. Abrir os nossos olhos, desentupir os nossos ouvidos à sua voz, chamar a nossa atenção, porque a gente consegue perceber aqui um escalonamento. A tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A gente está falando de relacionamento o tempo todo. E para finalizar, queridos, eu quero terminar essa reunião, essa oportunidade, com as palavras do profeta Jeremias, que diante de um caos visível, diante de uma fotografia tão tenebrosa que ele enxergava do povo de Deus ao seu tempo, olha o que ele disse. Está registrado no livro das Lamentações, capítulo 3, versículos de número 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se de cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Antes de você tomar qualquer atitude, não consulte o seu coração. Consulte o seu Deus. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele não tem um plano B, C e D, ele tem um plano A já estabelecido para a sua vida. Ele tem planos, decretos já estabelecidos para a sua vida. Cabe a ti conhecê-los e lutar para vivê-los. Espere pelo Senhor. Tudo o que ele fez, tudo o que ele faz e tudo o que ele fará é perfeito. Quero voltar à pergunta da nossa introdução e tema da nossa reunião de hoje. Como ter esperança em tempos de provação? Creia no seu Deus. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade. Espero que a gente possa ter novos encontros aqui no Celebrando a Recuperação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te agradecemos, Deus, porque Tu nos permitistes mais uma noite, mais um culto de adoração ao Senhor. Porque isso não é uma apresentação, é uma adoração. É um culto de louvor a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem cantada, pela mensagem edificada e falada pelo pastor. Que nós possamos ter uma noite maravilhosa, podemos ter uma disposição de fazer aquilo que é a Tua vontade, de melhorar a cada dia, de buscarmos a retidão, de estarmos sempre dispostos a Te servir da melhor maneira e fazer aquilo que é o Teu desejo. Que nós possamos receber nos nossos corações a bênção no nome de Jesus. Amém e boa noite. Eu quero deixar para reflexão dessa semana um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 12. Vamos refletir, vamos guardar em nosso coração e vamos ser edificados. Uma boa noite e uma semana abençoada.